Olá, meu nome é Nicole e meu trabalho é sobre degeneração da bainha de mielina. Mas antes de falar sobre esse assunto em si, eu gostaria de falar sobre alguns tópicos dentro desse mesmo assunto, só que eles são um pouquinho mais abrangentes. Eu gostaria de começar falando sobre o sistema nervoso. De maneira bem sucinta, o sistema nervoso ele é constituído por dois tipos de células, os neurônios e as células da glia. O neurônio ele também é chamado de célula nervosa e é a unidade funcional do nosso sistema nervoso. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que de todas as estruturas que compõem o sistema nervoso, o neurônio é a menor de todas, mas isso não quer dizer que ele não seja importante, muito pelo contrário. A sua composição é de corpo celular, dendritos e axônio. E falando um pouquinho mais do axônio, ele é um prolongamento que garante a condução do impulso elétrico. Ele sai desde o corpo celular e vai até o axônio terminal, onde é realizado a sinapse com o próximo neurônio. Durante todo o seu comprimento, o comprimento do axônio, né, ele é isolado, ele é revestido por uma estrutura chamada bainha de mielina. Bom, falando um pouquinho mais agora sobre a bainha de mielina, ela é uma capa de tecido adiposo que envolve os axônios, muito parecido com o isolamento em torno de um fio elétrico. Aquela parte mais durinha do fio que a gente consegue ver, trazendo para dentro do nosso corpo, né, de maneira análoga, aquilo ali seria o equivalente à bainha de mielina. Ela é responsável por aumentar a velocidade do impulso nervoso, fazendo com que ele chegue mais rapidamente ao seu local de destino. A mielina ela é formada quando a célula da glia se enrola ao redor do axônio, comprimindo o citoplasma glial para fora da célula, de modo que cada local enrolado se transforma em duas camadas de membrana. E além do que eu já falei sobre ela aumentar a velocidade do impulso elétrico, ela também serve como proteção, suporte e acelera a transmissão de sinais. Bom, agora falando um pouquinho mais sobre o assunto em si, né, a degeneração da bainha de mielina. Enquanto eu pesquisava sobre o assunto, eu vi que existe uma palavra que serve como se fosse um sinônimo, né, de degeneração da bainha de mielina, que é conhecida como desmielinização, que, como o próprio nome já diz, é justamente isso, o processo de destruição da bainha de mielina. Essa destruição, essa degeneração, enfim, ela pode ser ocasionada por diversos motivos. Dentre eles, nós temos o AVC, infecções, distúrbios imunológicos, transtornos metabólicos, deficiências nutricionais como falta de vitamina B12, veneno, medicamentos, uso excessivo de álcool e as doenças desmielinizantes, que é o que a gente vai tratar mais no decorrer dos slides. Aqui na foto eu trouxe a diferença, né, entre um nervo normal e um nervo com esclerose múltipla, que é uma das doenças que eu vou falar mais pra frente. E como vocês podem ver, a bainha de mielina ela tá bem degenerada. Bom, os sintomas associados ao efeito da desmielinização dos nervos. Não são todos os pacientes que possuem os mesmos sintomas, mas eu procurei deixar aqui aqueles que são mais comuns nos casos dos pacientes, que é a perda de reflexos, os movimentos descoordenados, a pressão arterial mal controlada, a visão embaçada e a dormência. Dependendo do caso e da gravidade, a bainha de mielina é capaz de se reparar e regenerar por si mesma, tendo sua função nervosa completamente restabelecida. No entanto, quando ela é lesionada gravemente, as fibras nervosas subjacentes podem morrer. As fibras nervosas do sistema nervoso central, cérebro e medula espinhal, não podem se autorregenerar totalmente. Portanto, essas células nervosas são permanentemente lesionadas. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre as doenças que causam essa desmielinização. As doenças inflamatórias desmielinizantes do sistema nervoso central são doenças autoimunes, que, como o próprio nome já diz, elas atacam a bainha de mielina. A maioria delas não possui um motivo, não possui uma explicação do porquê que elas surgem. E elas são conhecidas como doenças desmielinizantes primárias. E a mais comum delas é a esclerose múltipla, mas também nós temos outras, como a encefalomielite disseminada aguda, a neuropatia óptica hereditária de Leber e o transtorno do espectro de neuromielite óptica. Nesse quadradinho rosa aqui do lado, eu coloquei que algumas vezes as doenças desmielinizantes primárias se desenvolvem após uma infecção viral ou vacinação contra uma infecção viral. Só que durante a minha pesquisa, eu estava vendo que, na verdade, isso aqui não é uma afirmação, isso aqui não é certo de se dizer, não é conclusivo, porque, na verdade, essa conversa, né, esse debate, ela começou durante a pandemia, quando duas mulheres, elas desenvolveram se eu não me engano, a esclerose múltipla, uma doença desmielinizante, logo após elas serem vacinadas, perdão,
contra a Covid-19. Só que aí, durante as pesquisas, né, os cientistas chegaram à conclusão de que uma coisa não tem nada a ver com a outra e que, na verdade, foi apenas um acaso mesmo do destino. Uma, um, uma coincidência muito ruim mesmo, assim, porque uma coisa realmente não estava ligada à outra e não é certo dizer isso, que elas estavam ligadas. Bom, agora falando sobre a esclerose múltipla em si, né? Ela é uma doença autoimune, inflamatória e degenerativa que afeta o nosso cérebro, a medula espinhal e os nossos nervos ópticos. Ela é mais frequente em mulheres ali na faixa dos 20, 40 anos. Bom, como é que funciona a esclerose múltipla? Basicamente, a esclerose múltipla, ela confunde o nosso sistema imune. Ou seja, ele começa a ver a nossa bainha de mielina como como algo a ser combatido, como um intruso dentro do nosso corpo. Então o nosso sistema ele começa a combater a bainha de mielina, começa a machucar, começa a degenerar ela. E não só ela, mas como todas as células que a compõem, produzindo lesões e deixando cicatrizes, conhecidas como esclerose. E é daí que vem o nome, esclerose múltipla, ou seja, são múltiplas lesões e múltiplas cicatrizes, que podem gerar sintomas na forma de surtos, sintomas que duram dias a semanas e depois podem desaparecer ou deixar sequelas, e que torna mais difícil para os nervos levarem mensagens que dizem para o corpo se mover, enfraquecendo nossos músculos, danificando a nossa coordenação e causando até mesmo paralisia. Aí aqui do lado eu coloquei uma foto dos sintomas da esclerose múltipla, que envolvem a visão dupla, envolvem desequilíbrio, fadiga, dificuldade de atenção e memória, falta de controle da bexiga e muitos outros. Bom, o diagnóstico, ele envolve a anamnese, que é aquela entrevista, né, aquela conversa entre o paciente e o médico, exames neurológicos e alguns exames complementares, como ressonância, licor e exames laboratoriais. Além de tudo, nós temos tratamento para essas doenças, já que elas não possuem cura, né, mas nós temos tratamento, e um deles é o uso de drogas, como interferon beta-1A ou acetato de glatirâmetro, a prática de exercícios físicos e também a fisioterapia. Durante a minha pesquisa, na Federal do Mato Grosso do Sul, se não me engano, os estudantes de fisioterapia, eles têm uma turma de pacientes que possuem esclerose múltipla e como tratamento, como terapia, eles utilizam a água, né, a hidroterapia, e também durante as sessões eles fazem perguntas de cálculo, perguntas de matemática, que é o que eles chamam de dupla tarefa, que aí você tá, vamos dizer assim, né, exercitando tanto o seu corpo quanto a sua mente. E isso faz com que os pacientes eles comecem a interagir mais com os outros pacientes e deixe também as sessões muito mais dinâmicas, porque você não estava esperando esse tipo de pergunta, né? Então te faz pensar bastante, te faz debater com os outros, e isso vai criando um clima muito mais ameno, né, durante as sessões, muito mais dinâmico, e faz com que os pacientes possam desenvolver diversas áreas do seu corpo. Além disso, voltando a falar dos exercícios físicos, eles são muito importantes pois eles ajudam a fortalecer os ossos, a melhorar o humor, a controlar o peso e auxiliam nos sintomas da fadiga. Por fim, as condições desmielinizantes podem não ser curáveis. No entanto, você pode conversar com seu médico sobre medicamentos e outros tratamentos que podem te ajudar a saber mais sobre a sua condição. Mas uma boa notícia é que elas podem ser diagnosticadas bem antes de evoluir para um quadro mais grave, dando assim uma melhor qualidade de vida para quem sofre desses males. Quanto mais você souber, mais você pode fazer para lidar com os sintomas, como fazer mudanças no estilo de vida para te ajudar a controlar os efeitos com eficácia. Por isso que é muito importante a gente estar sempre fazendo exames de rotina, né? Tá sempre tendo esse contato com os nossos médicos e fazendo exames, porque quanto mais cedo a gente diagnosticar, né, essas doenças, mais cedo a gente pode tratar e mais rápido pode ser o tratamento e até mesmo conseguir reverter, né, reverter o progresso dessas doenças. Bom, e aqui está as minhas referências. E foi isso o meu trabalho. Espero que tenham gostado e obrigada pelo tempo.